Sejam muito bem-vindos, estamos começando aqui o nosso podcast, nosso primeiro episódio de Juntando as Ideias. E é com grande satisfação que eu tenho aqui ao meu lado a minha mãe, né? Não é para todo mundo ter a oportunidade de ter um programa com a própria mãe, e é sensacional. E o objetivo desse programa é poder ajudar você, pai, você, mãe, que tem um filho que tem altas habilidades, que apresenta características de superdotação e realmente está perdido. Ser pai e ser mãe já deixa a gente perdido. E quando a gente encontra uma criança com características diferentes, né, que não se encaixa nos padrões, a gente fica ainda mais perdido. E para isso, a gente está com uma especialista, que além de ser minha mãe, é uma especialista que domina esse assunto, que tem muitos anos de prática. E o objetivo de hoje, com esse nosso aqui Juntando as Ideias, é poder apresentar essa Zilma que é muito mais do que a minha mãe, uma profissional, né, que já ajudou muitas pessoas, muitas famílias, muitos professores. E agora é hora da gente poder estender todo esse conhecimento, trazer para o pessoal, trazer para os pais, trazer para quem está longe, não tem acesso a isso. E o objetivo é isso, é mostrar quem é a Zilma, como que essa Zilma foi forjada, né? Porque a gente não nasce pronto. Sim, sim. E o objetivo é esse. Então, assim, falar da minha mãe já tem uma carga emocional na história. Né? Então, assim, eu não sou isento de análise ou de responsabilidade sobre isso, mas eu queria que você definisse, assim, quem é a Zilma, ou quem está a Zilma hoje, né? Quem você está sendo nesse momento, porque nós nos transformamos a cada momento, né? Então, qual que é a sua definição desse momento? Como que você se enxerga? E é isso. Entendi. Olha, começar esse programa ouvindo essas palavras ditas com tanto amor é uma grande alegria. Quem é Zilma? Eu prefiro usar meu nome artístico de Zilma Lee. Zilma Lee é essa pessoa que se forma a cada instante. E todo o meu ambiente, com todas as pessoas que eu encontro, com tudo que eu vivo, tudo isso vai trazendo marcas positivas, negativas, e eu vou me criando, Certo. vou me esculpindo, literalmente me esculpindo. Uhum. Vou me fazendo, vou me construindo. E olha, uma gratidão imensa por ter esse momento, que é mais uma lapidada que eu vou dando na minha personalidade, no meu caráter e no meu jeito criativo de fazer as coisas, no meu jeito alegre de viver. Uhum. Então, Zilma Lee é esta mulher que já se encontra na fase madura, com muitas ideias, com muita vontade, que quer construir um mundo melhor. E vejo que como é que eu posso construir um mundo melhor? Dando o melhor de mim. E o que eu tenho de melhor neste momento é todo um conhecimento que eu construí a respeito de superdotação. E muita prática também, né? E muita prática, porque o conhecimento se faz na praxis. Teoria, prática, prática, teoria, e uma nova teoria e uma nova prática. E com isso eu vou tendo a condição de entender melhor a minha vida, a sua vida e a vida de todos aqueles que perpassam pelo meu caminho, que perpassa por essa construção. Porque a vida se faz nos encontros. E aqui estamos nós, Exato. em um encontro Exato. que é mais um passo, é a construção de uma caminhada rumo a essa temática que eu tenho certeza que vai favorecer muitas pessoas. E até para poder contextualizar, né, como a gente está nesse
primeiro programa aqui do nosso podcast, que é o seguinte: o objetivo é exatamente esse. A gente consegue juntar esse conhecimento que você já tem com o atendimento, né, com esse auxílio, com essa construção, com a identificação da superdotação e de uma criação de uma série de soluções. Você vai poder falar melhor sobre isso do que eu. E com esse aparato tecnológico que tem como objetivo disseminar esse conhecimento. Verdade. Então, nós temos uma prática e uma base tecnológica, né, que inclui essa transmissão, que inclui a criação de um ambiente em que a gente possa fomentar, distribuir, né, todo esse conhecimento que a gente consegue ter ao longo dos anos. E é sensacional por ser uma junção de mãe e filho, né? Perfeito, né? Falando sobre isso, falando para famílias, né? Que o objetivo é esse, é promover essa união, promover o encontro, né? O encontro entre vocês com as suas famílias, né? Você com o seu filho, né? Poder criar uma proximidade, poder criar um elo, poder criar um vínculo que a gente consegue viver aqui também. Sim. Né? Então é um espelho disso. Sim. E você falou alguma coisa? Eu ia dizer que praticamente tem uma década que eu trabalho com essa temática. Isso. Né? Eu identifico... Como é que é esse trabalho? Exatamente isso. Como é que é esse trabalho? Então, eu vou para as escolas públicas do nosso estado e eu identifico as pessoas que têm características de altas habilidades superdotação. Então, em um projeto recente que nós lançamos numa escola modelo, eu trabalho com todas as pessoas que compõem a escola. Então, tem o primeiro momento que eu trabalho com gestores, depois eu trabalho com professores, e aí eu chego no que é assim, no que eu considero que é o núcleo da educação, que é o centro, é o epicentro da educação, que são os educandos. E eu vou, então, desenvolvendo atividades, vou desenvolvendo vivências, e no mexer de tudo isso, juntando a fundamentação teórica com as atividades, com a prática, eu vou, então, identificando as pessoas com características de superdotação. Depois que elas são identificadas, elas são encaminhadas para projetos de enriquecimento para potencializar aquilo que elas têm de melhor, e muitas vezes a gente precisa de trabalhar aquilo que a gente chama de sombras da sua personalidade. E aí é muito interessante e é muito gratificante a gente perceber quantos talentos é possível descobrir dentro do ambiente da escola pública, que é o ambiente que eu estou hoje. Tá? Então, só uma questão. Você vai para a escola para ajudar a identificar os alunos que têm características de altas habilidades, superdotação. Certo, correto? Correto. Se você vai lá para descobrir, isso não é notório? Tipo assim, o professor que está lá todos os dias já não teria que saber que aquele garoto, que aquela menina tem uma característica de superdotação? Por que isso é camuflado? Tem que vir alguém de fora para identificar. Exatamente porque os professores, eles não possuem a fundamentação teórica a respeito de superdotação, que não é tão simples, porque sou formada em licenciatura e eu percebo assim, o professorado, ele tem conhecimento muito mais sobre o conteúdo da sua disciplina do que sobre realmente o desenvolvimento humano, principalmente de uma temática que no Brasil é pouco discutida, que é a superdotação. E essas pessoas possuem características muito diferenciadas. Então, o professor precisa de passar por um curso de formação para que ele possa entender, para que ele possa se identificar. Porque se ele não se identifica, ele não identifica o outro, e aí esses meninos continuam na invisibilidade. Apresentam algumas características, é percebido aquilo que já é manifesto, mas as características que são emergentes e muitas vezes latentes
o professor ainda não tem condições de perceber. Por isso que o professor precisa de fazer cursos a respeito dessa temática. Então, Aí você imagina, se o professor tem dificuldade de perceber, imagina, então, o pai e a mãe, claro, que nunca claro. estudaram sobre essa temática. Exatamente, exatamente. Quando a gente pensa ali, ainda focado aqui nessa prática, só para me entender melhor, você está lá com o professor nessa jornada. Ele faz, ajuda a formar o professor para aguçar essa percepção. Exatamente, eu trabalho com formação de professores. Certo. E depois que o professor percebe, então assim, ele melhorou na percepção dele e começa a identificar melhor as características dos seus alunos. Certo? Uhum. Qual que é o ganho do aluno quando ele é identificado? As possibilidades dele aumentam. Porque ele vai se perceber, vai se reconhecer, vai se aceitar, e isso favorece todo o processo de enriquecimento. Entendi. Porque enquanto ele não se percebe, enquanto ele não se aceita, é difícil. Ele fica, muitas vezes ele sofre, porque ele tem um talento, ele tem características que ele não compreende. Características cognitivas, emocionais, afetivas, psicológicas, sociais, que ele não consegue entender. Por que isso acontece comigo? Por que eu sou tão inteligente e não me relaciono bem com as pessoas? Por que eu sou tão criativo, mas não consigo mostrar o produto que eu quero mostrar? E aí são tantas interrogações que essas interrogações não respondidas favorecem sofrimento. Entendi. Então, a partir do momento que ele se identifica e que ele vai melhorando o seu autoconceito vai se tornando positivo, ele tem condições de se potencializar. Claro, sempre com a ajuda de um mediador. Que nesse caso é o professor ou uma outra terceira pessoa? Nesse caso, pode ser o professor, quando o professor compreende sobre a superdotação, mas muito mais com os especialistas. Entendi. Eu sou um especialista nessa área. Que faz essa mediação com ele. Que faça essa mediação com ele. Entendi. Tá? Então, o que é primordial? Um autoconceito positivo. Interessante. Se é difícil um autoconceito positivo para um adulto que está em busca disso, né? É verdade. Nessa jornada, a gente vê quantos livros sobre empreendedorismo, sobre negócios, né? Que está focado nessa, às vezes com uma roupagem diferente, às vezes está falando de mindset. Quantos livros já tem sobre isso, né? Sobre essa questão da importância de se conhecer, de se perceber para atingir resultados. Imagina uma criança de 10, 12, 13 anos. Exato. E você consegue lembrar, assim, que não precisa nem falar o nome da criança, mas um caso em que essa criança estava escondida dentro dela mesma. É verdade. E aí, com essa identificação, ela começou a desabrochar, começou a se relacionar melhor, começou a se ver melhor. Tenho muitas histórias. Eu me lembro de um garoto que eu vou chamar de garoto G. Certo. Tá? Esse garoto, ele apresentava características intelectuais acima da média. Mas muito tímido, muito retraído e não participava das atividades da escola. E quando nós começamos a desenvolver o programa com esse garoto, foi fantástico ver como que foi o processo do desabrochar dele. Certo. E ele foi percebendo que ter inteligência acima da média não era suficiente para que ele tivesse sucesso. Então, nas atividades de autoconhecimento, ele fazia umas pontuações assim que eu ficava muito feliz com o trabalho, como por exemplo, nossa, eu não sabia que eu tinha essa característica. Legal. Eu não sabia que eu sou tão humano, eu desejo, eu quero um mundo melhor. Eu não sabia que eu consigo fazer
os meus projetos quando eu me envolvo com a tarefa, porque ele também tinha uma certa dificuldade de envolvimento com a tarefa. Uhum. Então, à medida que ele foi descobrindo as suas próprias características, ele foi se tornando mais alegre, mais participativo. E o projeto específico dessa escola, a culminância, era uma apresentação de teatro. Uhum. Aí imagina um garoto que era tímido, que não se comunicava Tem que apresentar no e palco. que tinha que apresentar no palco, que tinha uma fala, que tinha que relacionar. E ele conseguiu fazer isso muito bem no final, mas teve todo um processo. Então, tinha dia que nós trabalhávamos, por exemplo, como é que nós podemos comunicar melhor? Como é que eu posso ter uma melhor presença durante o ensaio? Como é que eu interajo com o outro? E aí, certa vez, ele falou assim, que interessante, o que acontece no teatro acontece na minha vida. E ele foi fazendo essa relação da arte com a própria vida. Legal. E foi desabrochando. E quando chegou na culminância, no dia da apresentação, o pai dele está lá sentado, assistindo, tão feliz, tão radiante. E no final ele dá um depoimento, ele fala assim para mim, professora, eu não sabia que meu filho era capaz de conseguir uma apresentação tão bonita. Sempre considerei ele fechado, introspectivo, e agora eu percebo um outro ser. Olha aí, então, a família reconhecendo o seu próprio filho. Claro. Isso não é fantástico? Claro. Isso vem também da descoberta, né, dele em se permitir ir lá subir no palco, Exato. enfrentar isso. Exato. Então teve que ter uma rede de segurança ali que vocês devem ter feito, alguma Sim. uma estrutura de proteção para ele sentir a vontade. E como as características principais desse garoto G era acadêmico, então logo em seguida nós fizemos todo o processo para que ele pudesse ser acelerado. Então ele sai do primeiro ano do ensino médio e vai para o terceiro ano do ensino médio. Que legal. Isso teve um valor, isso agregou tanto na vida dele, na vida da família, que assim, olha a porta que foi aberta para esse garoto. Sim. Né? Ele fazer todo esse progresso, diminuir o seu tempo de ensino médio e hoje ele já se encontra dentro de uma faculdade. Né? Enquanto a turma dele ainda não chegou na faculdade. Enquanto que a turma ainda está lá terminando o último ano do terceiro médio, do terceiro ano. Né? Então, só para mim saber, é legal isso. Era até uma dúvida quando a gente fazia ensino médio, né, dessas questões. Então, hoje, pela legislação, é possível um aluno que demonstre essas características poder ser acelerado? Sim, ele pode ser. A lei garante isso. Ele pode ser acelerado. Não só no ensino médio, tá? Em qualquer etapa. A partir do primeiro ano do fundamental. Isso não é coisa só de americano, de né? jeito não é coisa só do... nenhum. E isso acontece aqui também no Brasil. É claro, podia acontecer mais vezes. Claro, claro. Né? Se tivéssemos mais especialistas trabalhando exatamente lá no chão da escola. Entendi. Tá? Ou que as famílias tivessem melhor condição de procurar um especialista que pudesse auxiliá-los neste momento. E esse garoto que foi acelerado, ele não fica muito soberbo, não? Assim, dá licença em casa. Ele não chega em casa e fala assim, mãe, dá licença que eu sou a pessoa mais inteligente da casa. A princípio há uma mudança, né? Porque imagine, alguém que é introspectivo e aí de repente ele chega e comunica melhor, se posiciona, olha nos olhos, né? Ele se empodera, né? Então, quando ele se empodera, as pessoas ao redor estranham. Mas no próprio projeto há um trabalho também para a gente diminuir um pouco dessa vaidade, para a gente mostrar para ele que assim, quanto mais eu sei, mais eu sou capaz de auxiliar o próximo. Então o pai e a mãe sentem uma melhora na convivência. Com certeza. A convivência passa a ser muito melhor. Este garoto
passa a ter mais gratidão pela família, mais gratidão pelas Que oportunidades. massa. E ele Entendi. começa a se conectar melhor com ele, desenvolvendo a sua inteligência intrapessoal e também a sua inteligência interpessoal. E aí, se olhando isso aí tudo, a gente vendo essas transformações, as possibilidades, quando a gente pega uma criança que foi, o termo é enriquecida, né? Que Enriquecida. foi enriquecida, que foi potencializada. Sim. E aí a gente vê essa diferença de se potencializar uma criança e onde que ela pode chegar. Sim. E eu quero trazer aqui essa questão, eu quero olhar agora para aquela Zilma, criança. Vamos voltar, estamos falando aqui com a adulta, é uma Zilma que fala de enriquecimento de criança. E a gente está falando de como ser forjada, como de se esculpir, né, para chegar nesse objetivo. E quando a gente volta e vamos olhar para aquela Zilma criança, eu quero saber, assim, lá no comecinho, conte um pouquinho sobre os meus avós. Só para a gente fazer uma linha e entender como é que chegamos até aqui. Eu quero entender um pouquinho sobre os meus avós, nesse ponto de vista. Assim, quem eram os meus avós? Onde que era o contexto? Qual que era a realidade de vida deles? Só para a gente ter uma base para trazer a gente até aqui. Tá. Então, veja, eu nasci no pé de uma serra, um lugar lindíssimo. Meus pais bem jovens, minha mãe com 17 anos, meu pai com 21, meu pai lavrador e minha mãe doméstica, semi-analfabetos. E, assim, mas eles tinham aquela alegria da juventude, de estar construindo uma família. Eu sou a segunda filha, o primeiro filho faleceu ainda bebê, e eu continuo como a única filha durante quase 4 anos, né? E a minha mãe já achava que eu tinha alguns comportamentos diferentes, porque eu era muito assim, muito atenciosa com animais, com a natureza. Então eu colhia muitas flores e eu tinha um gato que me acompanhava o tempo todo. Então o fato de ter animais, de morar na roça, de conviver com animais, de estar na natureza, favorece o desenvolvimento da minha inteligência naturalista. Entendi. Tá? Por isso que hoje ela abraça árvores, né? É verdade. Tem uma relação muito próxima com a natureza mesmo. Começa desde... Tô entendendo. Tá entendendo, né? Certo. Exatamente, né? E eu começo a estudar com 6 anos de idade, mas para isso meus pais tiveram que sair lá da roça e mudou para a cidadezinha mais próxima, né? Que cidade que era que você nasceu? Em Carmo do Rio Verde, Goiás, norte de Goiás. E essa roça que a gente está chamando aqui, esses sítiozinhos aí, ele também é em Carmo do Rio Verde? Sim. Você nasceu em Carmo do Rio Verde, né? E ficou em Carmo do Rio Verde, passou a infância toda ali. Eu nasci na zona rural de Carmo do Rio Verde e com 5 anos meus pais fazem a mudança, né, para a zona urbana e eu vou para uma primeira escola. E nessa primeira escola eu tenho uma experiência que não fosse toda essa autogestão da minha transformação, provavelmente eu diria assim, que eu carrego um trauma. Mas não tem mais, esse trauma já está resolvido. De quê? Qual né? foi? Então, com 6 anos de idade, no meu primeiro dia de aula, eu vou participar de uma atividade. A professora coloca assim, e é interessante que eu começo a estudar no 2º semestre, Certo. porque eu faço aniversário em agosto, então eu precisava de ter 6 anos para começar a estudar. Mas você entra na turma que já estava estudando? Que estava estudando, exatamente. Ou seja, você não pode entrar antes porque não tem idade. Depois você começa atrasado, exatamente, né? E aí a primeira atividade que ela pede é assim, desenhe uma árvore. Né? E eu não tinha caderno de desenho, eu só tinha um caderno comum. E aí eu abaixo a cabeça e desenho a minha árvore. Certo. Né? E quando ela passa nas carteiras, ela olha para o meu desenho e diz assim,
isso não é uma árvore. Claro que não, uma representação. Aí eu, aí eu vou e falo assim para ela, esta é uma árvore que tem lá na fazenda do meu avô. Ela, não, isso não é uma árvore. Gente, uma árvore é assim, ó. Ela levanta, vai lá, faz 2 caule, faz uma copa, põe Uhum. umas florzinhas, põe os frutinhos. Isto é uma árvore. E a minha árvore era um cactus Olha que legal. gigante. Porque na fazenda do meu avô, quando eu subia na cerca do curral, Você eu viu? visualizava no meio do pasto um cactus lindo. Ninguém nem sabia por que aquela árvore nasceu ali. Uhum. Ninguém plantou ela ali. Mas a natureza fez Tava com que lá. ela estivesse ali, né? E ela pega o meu desenho, enrola o meu desenho e Que isso? joga no lixo. Que isso? Seu professor tinha quantos anos? Ah, ela 15? deveria. Não, ela já era casada, ela já tinha Meu filhos, né? Deus. E eu fico ali perplexa, olhando pro meu desenho jogado no lixo. Aí dá o sinal pro recreio. Todo mundo corre pro recreio. Eu vou pro lixo. Vai pegar só. Pego o meu desenho e tento passar o meu desenho com a mão. Você imagina uma criança de 6 anos passando o desenho com aquele papel amassado, sabe? E eu pego o meu desenho e guardo dentro do meu caderno. Mas eu fico tão triste, eu fico tão frustrada, porque era a minha primeira experiência na escola. A escola dando boas-vindas, né? Meu É Deus, incrível. sabe? Então, assim, aí eu guardo esse desenho e chego em casa para mostrar para minha mãe. Eu mostro para minha mãe, mas minha mãe já tinha outros filhos e estava ocupada com seu dia a dia. E ela falou assim: nossa, ficou bonito seu desenho, pronto. Uhum. Aí eu mostro pro meu pai, foi seu primeiro dia de aula, né? Ficou uma bosta. Tá bom. Tá, mas. E aí, bom, como criança, ainda bem, a gente deixa isso pra lá, né? Claro. Só uma coisa que eu achei legal. Eu não sabia dessa história, não. Não, Não sabia, não. é verdade, acho que eu nunca te contei Sabe o que eu mesmo. pensei que você ia falar? A história que eu Ah, pensei que você ia contar? A do ah. vento. Que você pergunta para um professor na escola. Não tem isso? Que você pergunta para um Tem, mas professor. aí quando eu pergunto isso, já estou lá na 5ª série. Ah, é bem pra frente. É, bem pra Mas frente, conta também. Outro né? professor super legal. Esse professor é um professor de ciência e eu pergunto para ele o que é o vento, Isso, não é eu lembro que você isso? falar. Hã? Professor, o que é o vento? O texto era sobre o vento. E aí ele tem um pouco de dificuldade de me explicar o que era o vento, mas ele exemplifica. Ele fala assim, o vento é que seca a roupa, o vento é que secou o seu cabelo, porque todos os dias eu lavava o cabelo e saía com o cabelo molhado para a escola. O vento é que faz as nuvens se mexerem. Ele vai me dando uma série de exemplos, né? E com os exemplos eu consigo criar o meu conceito do que era o vento, né? Mas assim, esse professor, a característica dele muito interessante é que assim, ele não te dava as respostas, mas ele te dava exemplos que faziam com que Você você construía, né? elaborasse as respostas, Entendi. né? Então eu acho que teve outra, porque eu lembro de uma vez, assim, eu acho que era criança me contando um exemplo. E você chegou para um professor e perguntou o que era o vento. Ele falou assim: que isso? É a pergunta mais idiota que eu já ouvi. Ah, eu esqueci dessa parte. Era desse acolhimento, né? Assim, de quanto que a escola É às vezes é verdade, perversa com. foi. Antes dele me dar os exemplos, ele fala desse jeito, né? Que pergunta idiota, né? E tudo. Mas a gente relabora tanto que a gente até esquece as respostas. Não, que bom, que bom. Mas não tinha. E o que eu queria mostrar ou trazer, a gente ir relembrando e vendo isso, tanto é engraçado. O quanto que nem sempre a escola, que era para ser um ambiente de acolhimento, de Nossa, desenvolvimento, nem sempre ele é isso, né? é E verdade. você É viveu, verdade. e como todo mundo que foi para a escola, né? Na 2ª série, lembrei de um outro fato muito interessante e rapidinho, que é assim, ó. É aula, é um momento de educação artística, Certo. né? E a gente ia trabalhar com corda.
né? Então a gente tinha, e a proposta da professora era: vamos construir um objeto com corda. E ela deu lá uma sugestão de ser uma bolsa. E estava todo mundo fazendo uma bolsa. Mas eu queria fazer uma bolsa redonda. Uhum. Né? Mas o molde dela era fazer uma bolsa retangular. Entendi. Né? E eu falo para ela assim: eu não quero uma bolsa retangular, eu quero uma bolsa redonda. Ela: não tem como construir uma bolsa redonda. Eu falei: claro que tem. E eu já tinha feito a base da bolsa, né? Então eu já fui costurando a corda e fui fazendo. É claro que precisava de alguns ajustes. E aí eu termino a minha bolsa. Mas o tempo todo ela me dava aquela olhada assim de: isso não vai funcionar. Né? Mas a minha bolsa ficou redonda. Legal. Né? Eu consegui terminar. E depois, sabe, para minha surpresa? Ah. Ela que me criticou tanto, me deu uma ótima nota, porque disse que foi a bolsa mais criativa da escola. Exato, que legal. Né? Não é legal? Legal mesmo. Ainda bem que ela reconheceu, pelo menos, né? Então, assim, eu era muito elogiada pela forma criativa de fazer as coisas. Uhum. E era muito criticada quando eu perguntava. Entendi. Né? É assim, você era muito elogiada pela forma criativa e era muito criticada pela forma criativa. Também, né? porque perguntava, né? É. Exatamente. Mas, olha só, quando eu estou terminando a primeira fase do fundamental, que antes era no 4º ano, meu pai chega em mim no final de tarde e diz assim para mim: Zilma, seus estudos acabam aqui. Ou... Não, peraí. Você saiu da escola e chegou em casa. Cheguei em casa. Tinha terminado o semestre? Fim de ano? Fim de ano. Entendi. Que série que era? Último dia, 4ª série. Quarta série. Quarta série. Quarta série. E aí meu pai vai e fala: Zilma, seus estudos acabam aqui. Ele não queria que você estudasse mais. Eu: pai, por quê? Né? Eu perguntava tudo, né? Sim. Pai, por quê? Porque eu decidi. Para mulher basta. Você já sabe ler e escrever? Para mulher basta. Meu Deus, como assim? Uhum. Como assim? Parar de estudar ali? Sim. Eu tinha 9 anos. Tá bom. Chorei, mas também tomei uma decisão. Meu avô, o pai do meu pai, chegaria daqui a 2 dias. Meu avô chegou. Quando meu avô chegou, eu falei assim, a gente chamava ele de pai velho. Pai velho, eu quero falar com o senhor. E ele todo assim, carinhoso comigo, muito amoroso, né? Coisa de avós mesmo, né? Contei rapidamente para ele. Meu pai disse que eu não estudo mais porque eu sou mulher, que basta ler e escrever. E eu quero continuar estudando. Meu avô olha para mim com aquele olhar terno e diz assim, eu vou falar com seu pai. Eu já fiquei tão feliz, porque o meu pai era casado, mas ele tinha que obedecer o pai dele. Ah, entendi. Eu tinha que Você obedecer. foi numa instância superior. É claro, né? E aí tá. Naquele mesmo dia, à noite, quando meu pai chegou do trabalho, o meu avô chama meu pai para conversar lá fora. Eu fiquei um pouco tensa. Só uma coisa. E meu avô era carinhoso, era tranquilo, era próximo, era distante? Não, pensa num homem assim, cumpridor dos seus deveres, mas relacionava muito pouco com os filhos e muito autoritário. Entendi. Bastante autoritário, né? Entendi, certo. E eu fiquei assim um pouco ansiosa com aquela conversa, né? Mas não vi o final da conversa. Você estava ouvindo a conversa deles? Não, no começo eu ouvi, mas depois eles foram tomando distância, né? Certo. Quando foi no outro dia de manhã, meu pai me chama na cama ainda, né? E bravo comigo, né? Você foi falar com meu pai, né? Eu fui. Pois é. Então, sua mãe vai fazer sua matrícula e você continua estudando. Mas você não devia ter falado com meu pai. Cataploft. Apanhei. Assim, apanhei o que? Um tapa? Não, é uma surra. Muitos tapas. Entendi. Surra mesmo? Surra mesmo. Ganhei muitos tapas. Isso porque você queria estudar? Isso porque eu queria estudar. Mas eu chorava por fora. Mas eu sorria por dentro.
Claro, Porque conseguiu o eu, objetivo. porque eu pensava assim, tudo bem, ele está me batendo agora, mas eu vou continuar estudando, né? Que maluco, né? Então, ai, minha gratidão pelo meu avô. Eu tô rindo aqui, gente. Ela teve a chance de parar de estudar e foi sofrer, foi apanhar pra voltar pra escola. Eu não Exato. entendo isso. Sim. A pessoa ganhou liberdade com 7 anos. Aí vai apanhar pra voltar pra escola, meu Deus. Exato. Mas é legal. A gente. Eu brinco que eu falo assim. Eu tenho uma filha que hoje tem 5 anos, né? E eu falo que eu incentivo ela a não estudar, proibindo ela de estudar, né? Meu Deus. Brincando, obviamente, brincando, recurso, mas assim, Valentina, não é pra você ler esse livro, de jeito nenhum. Aí passa um pouquinho e tá lá lendo o livro, lá escondido. Então, claro que é uma brincadeira, que eu faço de verdade, mas assim, Aham. que é uma brincadeira com alguns itens. E querendo ou não, não que fosse intencional, mas o meu avô te ajudou, de certa forma, proibindo, porque você teve que lutar por aquilo, Exato. né? Ele criou uma Exato. barreira, e assim, Aham. como era uma coisa que você gostava e queria, você teve que superar aquela barreira. Então, assim, já dá pra ter uma... Talvez seja um ponto, a gente tá falando de como que a Zilma foi forjada, Aham. talvez já seja um ponto indicativo dessa primeira martelada para ser forjado, né, da criação de um obstáculo. Então, com 7 anos, 7, né? 9. Tava Com, com 9. com 9. É porque eu já estava na quarta série. Então, com 9 anos, você já tem que lutar, já tem que encontrar argumentos, já tem que apanhar para poder continuar na escola, para Mas poder sabe continuar que, estudando. que depois desse episódio, eu aprendi algo que foi fundamental na minha vida? Hum. Quando eu tivesse um limite, que eu não parasse. E você entendeu isso com a cidade? Entendi. Eu entendi, falei assim, espera aí. Eu posso conseguir tudo o que quero. Eu lembro bem de eu formular essa frase na minha cabeça. Eu posso conseguir tudo o que quero, mas eu preciso ir atrás. Eu tive que ir atrás do meu avô. Sim. Porque seu pai é intransponível sozinho, né? Exato, exatamente, né? Mas o meu avô era superior. Que massa, que massa. O... Deixa eu... Dentro dessa... Depois dessa etapa, aí beleza, você superou essa questão de continuar estudando ou não, Aham. e meu avô aprendeu a lição e passou a contribuir com a sua educação. Como é que foi para frente essa relação pai, filha e estudo? Já que a mulher não tinha que estudar mais, e depois? Então veja, aí eu já fazendo a segunda fase do fundamental, meu pai providenciava o básico, Sim. né? Livros, uniforme, mas eu fui aquela criança que eu nunca lanchei na escola. Como assim? Eu nunca lanchei na escola, porque nessa época não tinha esse programa ainda da merenda escolar. Ah, isso não existe desde sempre, não? Não, não existia desde sempre, não existia. Entendi. Inclusive, quando eu fui universitária, eu participei das pesquisas do Projeto Rondon para ter esse programa, mas quando eu era criança, não. Podia ter lanche na escola, mas geralmente não tinha, né? Ah, O isso... programa do governo não dava conta de fazer toda uma programação para o lanche durante o ano letivo. Então, muito mais não tinha lanche do que tinha. As minhas amiguinhas levavam lanche de casa, levava dinheiro para comprar lanche. Eu nunca levava. Então eu ficava literalmente sem comer, tá? Então ele proporcionava o básico, mas toda aquela situação difícil, isso não me tirava a energia para estudar. Sim. E aí eu comecei a me destacar no esporte. Então eu era muito boa para jogar queimada, para jogar handball, para correr, para andar de bicicleta. Eu pegava a bicicleta dele escondido e ia competir com os meus amigos. Bicicleta normal mesmo? Tipo, Bicicleta normal mesmo, Monark, aquelas né? monarcão Aquelas assim. monarconas bem pesadona. E nas datas comemorativas eu destacava declamando poesia, cantando, fazendo teatro. Então, eu era menina pobre, que no dia de sábado eu tinha que ir com o mesmo uniforme, como quando todo mundo podia colocar seu vestidinho bonitinho, mas eu me destacava naquilo que eu fazia. E você usava isso conscientemente? Só assim, eu não tenho dinheiro, mas vou ser bom nesse... Tipo assim, era
Hum, É interessante que assim, eu não chegava a pensar que eu não tinha dinheiro. Eu pensava assim, ó, eu posso fazer bem o que eu faço. entendi. Eu posso fazer isso muito bem. Era pesado não ter recurso? Tipo, não tem lanche. Você era excluída das amigas por essa Não, questão? eu não era excluída, né? Mas assim, eu era a amiga que nunca tinha lanche. Entendi. E às vezes, algumas mais caridosas compartilhavam o lanche comigo. Então, Natural, sem... elas tinham oportunidade de compartilhar o lanche delas comigo, Legal, legal né? mesmo. E sim, aí tá bom. Você fez isso no ensino médio já? Ou não? Essa questão de... Não, todo essa questão de começar a se destacar ainda era no No fundamental. fundamental. No fundamental. No ensino médio, aí eu já sou. E uma coisa que a realidade era um pouco diferente, em que quase todo mundo estava na escola pública, né? Exato. Então você tinha uma diferença de classe social muito grande na escola. Procede isso mesmo, essa percepção? Sim, é isso mesmo. Então eu tinha a coleguinha rica, que era dona de supermercado. Que hoje né? tudo está na escola particular. Exatamente. Eu tinha outra coleguinha também, muito bem de vida, que a mãe era uma grande costureira, mas que patrocinava uma vida excelente para ela. Entendi. Tá? E eu, filha de pedreiro, depois mestre de obra, que me dava o básico. Uhum. Tá? Mas eu era muito querida pelas colegas porque eu era criativa. Sim. Então elas queriam ficar no mesmo grupo que eu, porque o meu grupo tinha que fazer alguma coisa diferente. Legal. Para mim não bastava fazer O trivial ali. trivial. Então era para demonstrar um capítulo do livro. Uhum. Eu queria construir uma maquete. Eu queria construir um poema. Eu queria fazer uma paródia. Você era melhor em exatas, humanas? Eu era muito boa em exatas. Porque você está falando de poema. Eu era muito boa em exatas. Entendi. Então, em matemática eu só tirava 10. Legal. Né? E foi exatamente por ter essa inteligência matemática foi que me tirou da fila dos fracos. Porque na minha época tinha fila dos fracos, que absurdo. Fila dos fracos, fila dos médios e fila dos fortes. Não, como assim? Na escola? Na escola. Na sala de a aula? sala de aula era dividida assim. Então tinha a fila dos fracos, a fila dos regulares e a fila dos ótimos, dos muito bons, dos excelentes. Então você chegava na sala, você entendia por onde você sentava. A gente tinha lugar fixo para sentar, né? Então, no meu segundo ano primário, como eu tinha dificuldade para ler, então a professora me colocou na fila dos fracos. Naquela carteira dupla que você sentava, você e mais um coleguinha. E aí o que eu fui observando com essa experiência? Eu fui observando que tinha gente que estava na fila dos regulares que não era bom em matemática. Tinha gente que estava na fila dos bons que também não era bom em matemática. Um dia eu cheguei nela e falei assim, professora Joana, eu estou na fila dos fracos, mas eu sou bom em matemática. Sim. Ela olhou para mim, mas você não foi bom em leitura, mas eu sou bom em matemática. Ela falava do que eu não era boa e eu falava do que eu era boa. Claro. Né? Pontos fortes, pontos fracos. E aí ela falou assim... Análise SWOT, né? Aí ela falou assim para mim, então tá, amanhã você vai fazer um teste de matemática no quadro. Eu gelei, porque no quadro era difícil. Claro. Mas tem um negócio muito legal sobre o meu pai. Que quando eu chegava em casa, como meu pai era bom de matemática, mesmo sabendo, mesmo pouca leitura, meu pai fazia contas de forma excelente. Então, enquanto meus colegas estavam aprendendo, por exemplo, a multiplicar, eles estavam aprendendo a multiplicar, eu já multiplicava e dividia. Porque meu pai gostava de trabalhar isso comigo em casa. De uma forma rude, claro, mas funcionava. Então, lá no segundo ano, que a gente tinha que saber somar e subtrair, eu já sabia multiplicar e dividir. Entendi. Então, no outro dia, ela colocou lá 2 continhas, uma para somar e uma para subtrair. Fiz bem. E aí, não contente com o resultado, eu vi pela cara dela que parece que não era o suficiente, eu falei assim para ela, eu também sei multiplicar. Toma. Aí, ela foi e colocou uma continha de multiplicar. Sim. E eu fiz a multiplicação.
Isso ela não tinha dado esse conteúdo ainda. Não, ela não tinha dado esse conteúdo, ela só Legal. estava me testando mesmo, Legal, né? legal. E aí eu falei para ela, a hora que eu terminei, eu olhei para ela de novo, ela fez uma carinha mais alegre. Eu quis alegrar ela e disse assim, eu também sei dividir. E ela foi e fez a quantia de dividir. E aí eu dei a resposta Aham, correta. também sabia. A carinha dela melhorou mais um pouquinho. Falei, eu também sei dividir por 2. Aí ela fez uma cara assim de, nossa. Mas por quê? Como é que foi a divisão anterior? Ela colocou, eu até me lembro do número, ela colocou 20 dividido por 2. Ah, tá. Não, porque você falou assim, eu também sei dividir por 2. Eu também sei dividir por 2 números dentro da chave. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Não é dividir pelo número 2. Não, não. Entendi. A gente falava dividir por 2 números. Entendi, né? agora eu entendi. Entendi. Isso. Só sei que depois disso, eu saí da fila dos fracos e fui para a fila dos fortes. Eram 3 níveis de fila? Eram 3 níveis. Você pulou o intermediário e foi lá Pulei para intermediário, porque e aí eram poucas pessoas, poucos meninos que sabiam matemática, né? E aí quando vinham as avaliações, eu só tirava 10 em matemática. Isso te ajudou em leitura? Porque se fosse assim, agora eu sou filho do ótimo, eu tenho que melhorar meu português. Aí agora eu tive que treinar, como dizia Melhorou? minha mãe. Melhorou e muito. Porque aí eu passei a estudar mais ainda. Né? E eu penso isso, você fala assim, já que eu sou fraco, não é? Não foi meu caso. Não, eu falo assim, o quanto que o rótulo, ele é perigoso, se você acredita no rótulo. Nossa, o rótulo destrói uma pessoa. Acaba com a pessoa. Tira a chance da pessoa de crescer, de desenvolver o seu potencial. E eu mesmo pequena, eu pensava assim, eu posso fazer melhor. Olha que maluco, é a primeira vez que eu entendo essa história desse jeito. Não tinha escutado isso assim. E olha que maluco isso. Você saiu de uma fila dos fracos e foi para a fila dos fortes. Sim. Né? Sim. Você foi enriquecida, digamos assim. Fui. Né? Por uma avaliação. E olha o que você faz hoje. Você identifica o menino, estou chamando o menino, assim, o aluno, que tá lá, às vezes, hoje não tem essa estratificação da fila dos fracos. Verdade. Mas às vezes ele tá num cantinho, ele tá num mundinho se sentindo fraco. E de repente ele passa por um processo e começa a sentar na fila dos fortes. Exato. Né? Mas isso acontece comigo de forma muito consciente. Quando eu encontro com um menino que ele me apresenta um problema, eu falo assim, olha eu encontrando com a Zilminha. Que legal eu penso isso na hora. Falo, olha eu encontrando com a Zilminha. Eu encontro com a criança que tem criatividade e tem dificuldade para demonstrar, eu falo, olha a Zilminha que tinha dificuldade de mostrar a sua árvore. Aí eu encontro com a criança que tem dificuldade para ler, olha a Zilminha que tinha dificuldade para ler. Legal. Hoje em dia, dando aula na faculdade, eu encontro com uma aluna que tem dificuldade em fazer o TCC, olha a Zilma com dificuldade em TCC. Parece que eu estou sempre encontrando com as minhas Zilmas. Sempre se ajudando, né? Sempre me ajudando. E pelo fato de me compreender melhor, eu sou capaz de descer no nível daquele educando e ajudar ele a se enriquecer. Que sensacional. É muito legal. E aí, avançando nessa história, nessa fase da vida, logo depois, você faz o ensino médio, né? Aí tem um episódio que se repete. Quando eu chego na 8ª série, embora meu pai foi quem me enriqueceu em matemática em casa, mesmo sem saber do que estava fazendo, quando eu termino a 8ª série, na semana da formatura, porque a gente fazia uma formatura na 8ª série, meu pai falou assim, eu não vou fazer sua formatura, porque a gente precisava de colar grau, comprar um vestido longo e ir para o baile. Entendi. E meu pai já disse que não faria. Bom, eu já estava acostumada em tanto ouvir não dele. E aí eu falei assim, bom, agora conseguir um vestido longo para ir para o baile é mais difícil, né? E eu estava proibida de pedir para o meu avô. Então não podia pedir para ninguém, né? O que foi que aconteceu? Eu comecei a ensinar 2 colegas minhas de 8ª série a dançar valsa. Você já sabia dançar valsa?
Eu tinha aprendido vendo. Eu Aham. achava que dançava valsa, Aham, entendeu? Como eu era desinibida. Hoje, um parêntese, hoje ela dá aula de dança de salão, É verdade. conhece bem, dança bem, então já tinha uma aptidão bem cedo, né? Exatamente, né? Então, o que aconteceu? Eu ia para casa de uma dessas colegas, da filha da costureira, que vestia super bem, que tinha tudo, que ia participar da formatura, e mais uma outra que também ia participar da formatura. E eu falei assim para elas: eu não vou participar da formatura porque meu pai não vai comprar o material que eu preciso. Sim. Porque um vestido requer uma sandália, né? E o baile requer um corte de cabelo, uma maquiagem, etc. E fazer unha e papapá. Eu não ia participar. Mas eu posso ensinar vocês a dançar valsa. Ah, é? E você sabe? Sei. Como é que você aprendeu? Ah, lá na roça. Quando eu vou lá para a roça, tem as festas. E aí eu vejo meus tios dançando, eu danço com os meus tios. Eu sei. Valsa é assim, ó. 2 para lá, 2 para cá. Aí eu, não é assim. Assim é forró. Valsa é assim. E aí fui explicando para elas, E é como, valsa? né? Então, valsa é assim, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Não é igual o forró. Mas é um para um né? lado, dois para um lado, um, dois, três para um lado? Um, É. dois, três é o quê? Não, na verdade... Ah, vou ter que levantar e dançar? Seria bom, mas acho que não vai pegar. Não é por aí, né? Outro dia a gente faz uma aula de valsa, tá bom? Tá bom. Né? Eu só sei que a mãe dessa coleguinha ficou tão encantada de me ver ensinando a filha dela a dançar valsa, que um dia à tarde a filha falou assim: Silma, vamos ali na loja comigo? Bom, eu pensei que a gente ia comprar um aviamento, como sempre fazíamos, para a mãe dela. Chegou lá, ela virou assim para mim: qual é a cor que você gosta? Aí eu falei assim: eu adoro azul céu. Pensei que você fala amarelo. Aí, mudei. Aí ela pediu pro balconista: desce aqueles tecidos ali, todos esses azuis. Uhum. Ele desceu. Aí ela falou assim: Zilma, escolhe qual é que você quer. Eu fiquei: eu? Escolher? Sim, você está escolhendo a cor do seu vestido. Minha mãe vai fazer o seu vestido e você vai para o baile de formatura com a nossa família. Que legal, cara. Gente, eu não acreditei. Que legal. A família toda ia, tinha que comprar mesa, essas coisas, assim? Tinha que comprar mesa. Eu falei, mas eu não comprei mesa. Ela falou assim, não, meu pai comprou 2 mesas. E meu pai já chamou 2 táxis. Então, tá tudo combinado. Cabe você. Ninguém tinha carro. Eles também não tinham carro. Eles também não tinham carro, né? E era muito longe de onde nós morávamos pro local do baile. E aí você vai participar de todo o resto, Zilma. Eu vou participar de tudo, tudo. Até o fotógrafo. Quem vai fotografar nós vai fotografar você também. Que legal, cara. Gente, naquele dia, eu fiz uma oração agradecendo todo aquele presente. Aí cheguei em casa, contei para o meu pai e para minha mãe. Meu pai fez uma cara de que eu não iria participar. Mas eu já estava com energia suficiente para protestar. Agora que não. Né? Mas ele não protestou. Tudo bem. Participei da formatura. Mas ele me deu uma informação muito importante. Seus estudos terminam aqui. Ah, meu Deus. Eu gosto de novela, né? Porque é um drama. Aí eu peguei imediato. E você não vai falar com seu avô. Pô, já não tinha custo com alguma coisa? Qual que era o custo de você ir pra escola? Uniforme, livros e etc e tal. Entendi. E ele disse assim, eu não vou fazer isso pelos seus irmãos, não vou fazer isso por você também. Todo mundo vai chegar... Já eram quantos nessa fase? Nós éramos 4, né? Certo. E todo mundo já estudava. E ele falou que estava caro e etc e tal. Foi tudo bem. Eu não vou pedir para ninguém, não. Eu vou trabalhar. Você tinha quantos anos aí? Começando o ensino médio, 14. Por aí. 13, 14 anos, por aí. Eu terminei com 16. Sim. Começando o ensino médio. E aí eu decidi que eu ia trabalhar. Uhum. Participei da formatura e tudo mais. Tem uma foto linda desse dia, né? Um deputado da cidade foi que me entregou o certificado. Quem tem essas fotos hoje? Será que minha avó Minha tem? mãe. Tem? Minha mãe tem essas fotos. Não, vamos achar essas fotos. Nós vamos encontrar essas fotos. Só sei que não fiquei triste, por quê? Porque eu tinha decidido que eu ia trabalhar. Do que eu desse conta de babá, de doméstico, de faxineira, do que eu desse conta. Legal. Eu tinha energia para isso, tá? E continuei, né? E aí, de fato, eu fui trabalhar de babá, depois eu fui trabalhar numa boutique,
eu já estava aprendendo a fazer dança, então já fui trabalhar numa academia, ou seja, eu fui trabalhar para pagar os meus estudos do ensino médio. Depois eu fui trabalhar de balconista numa boutique, fui trabalhar de caixa num supermercado e fui trabalhando e fui estudando. Isso para fazer o ensino médio, né? Para fazer o ensino médio. Então, eu estudava pela manhã e tinha que trabalhar à tarde e à noite. Né? E sempre me destacando em matemática no ensino médio. Tanto é que no ensino médio eu fui fazer construção civil. Técnico? Curso Uma técnico. Formação técnica. Uma formação técnica, exatamente. E muito boa em matemática, física, química. Né? Você que conhecia a realidade da escola pública de antes e conhece a realidade da escola pública de hoje, você sente que teve uma diferença mesmo? Tá. Uma diferença enorme, enorme. A escola pública do meu tempo, nossa, fiquei velha agora, né? Do meu tempo, era uma escola que dava condições de você entrar no mercado de trabalho. Tá? Embora eu fiz esse curso, eu não fui trabalhar com construção civil, mesmo meu pai sendo mestre de obra, porque existia também um tabu muito grande, mulher trabalhar nessa área. Tanto é que na minha turma, nós éramos constituídos assim, era 48 rapazes e 2 mulheres. Mas essa realidade, se a gente for para um curso de exatas, ainda existe, né? Pode ser que não com preconceito, não sei quais razões dessa diferença de aptidão. Quando eu comecei o curso de física mesmo, nós éramos 40 alunos e tínhamos um curso de exceção com 4 mulheres. Aí, porque tá vendo? antes eram 2, uma. Pois é. Né? O nosso curso era uma exceção porque tinha 4. Mas, e depois quando eu fazia TI também, tinha proporção um pouco maior, mas sim, menos que 10%. Exatamente. E no ensino médio, eu me destacava em atletismo, porque eu me tornei atleta da faculdade. Eu jogava handball com os meninos, porque o professor de educação física um dia falou assim para mim: Zilma, você está dispensada da educação física. E eu disse para ele: por quê? Ele: porque só tem a outra menina tem um atestado médico. Aí é só você de menina, no meio dos meninos, e o que tem? Não, eu quero fazer educação física. Eu não vou ficar sem fazer educação física. Enfrentei o professor. Aí ele falou assim, então tudo que eles fizerem, você vai... Vou fazer sim, vou fazer. O mesmo treinamento para eles eu fazia. Sim. E tinha um detalhe. Eu fazia 100 metros rasos. Eu era mais rápida do que eles. E eu ganhava medalha na escola com isso, com 100 metros rasos. Competindo com os meninos. Competindo com os meninos. Legal, sabe? Então eu era muito competidora. Né? Claro, tinha algumas coisas que eu não dava conta de fazer. Legal, mas né? sim, não tinha aquela sensação de que, jogo fácil, né? Não, de jeito nenhum. No atletismo, só tinha um garoto que ganhava de mim. Né? Que saudade dele. Mas assim, e aí eu me destacava fazendo teatro, eu me destacava criando poesia, fazendo paródias, escrevia peça de teatro, e tem mais, eu era apresentadora oficial das atividades comemorativas da escola. Mesmo sem apoio, vinha num destaque assim, do tempo né? todo. Inclusive, eu tinha um único vestido, um vestido marrom, que toda apresentação da escola eu só tinha aquele vestido para usar. Né? E aí os meus coleguinhas falavam assim comigo, você vai usar seu vestido marrom? Eu vou. É esse que eu tenho. Tá? Então, como meu pai me proibia de pedir roupa emprestada, eu não podia pedir nada emprestado. E o que eu acho legal da sua fala, você não tem aquela sensação de que, como eu era pobre, era difícil, eu não tinha, né? Não tem isso. Não tinha isso. E você também não tinha isso na época, né? Exatamente. Não tinha um vitimismo, assim. Não, eu nunca me coloquei como vítima, não, de jeito nenhum. Sempre, eu pensava assim, eu lembro uma vez que uma professora falou assim para mim, você não tem outro vestido? Eu falei para ela, não tenho. Esse era da minha mãe e ela me deu. Eu posso colocar uma flor no cabelo. Aí eu fui e coloquei uma flor, peguei uma flor no caminho, uma flor assim que tinha marrom e amarelo e coloquei, ficou super legal. Não tenho fotos, porque eu não tinha dinheiro para pagar um fotógrafo. Entendi. Né? Mas aí eu apresentava como apresentadora do programa da escola e eu também tinha o meu momento.
Tinha um momento que eu declamava poesia, tinha um momento que eu dançava. Isso era onde? Em que formato na escola? Isso era o quê? Um rádio? Eram aquelas atividades para comemorar Dia dos Professores, Dia das Crianças. Quem que era o público? Toda a escola? Os nossos colegas. Entendi. E professores. Né? Me lembro também que nós criamos uma rádio uma vez também na escola. E a rádio só funcionava no horário do recreio. E eu estava dentro desse programa. Tá? Tudo muito improvisado. Mas você era interagia bem com a programação da escola, né? Muito. Bem envolvida com a E escola. quando a escola não tinha programação, eu ia na sala do diretor contar para ele qual era a minha programação. Ele dizia, a gente pensou em não comemorar. Como não comemorar? Por que não? A gente faz tudo. Né? Então, e aí eu não tinha timidez de chegar. Eu não tinha medo de ouvir não. Sim. Claro que eu já ouvi alguns não. Não, Zilma, dessa vez não é possível. Sim. Né? Dessa vez não tem Lá como. vem a Zilma. Lá vem a Zilma de novo com essas ideias que não são comuns, né? Mas quando dava certo, dava uma satisfação, trazia uma alegria, né? Viver é muito bom. Que legal. E depois teve, beleza. O ensino médio, você dominou o ensino médio então, pelo visto? Olha, na sua possibilidade. Além de me destacar nessas áreas artísticas e exatas, sim, né? Eu ainda, quando o professor de matemática não ia, eu dava aula no lugar dele para os meus colegas. Que isso? Isso reforçava a minha aptidão sim, para trabalhar como professora. Sim. Né? Mas a vida nos conduz de tal forma que parece que a gente demora a compreender. Como eu era boa em exatas, um dia chegou uma professora de biologia e ela aplicou uma prova surpresa. E eu saí muito bem na prova surpresa dela. E ela, indignada, porque eu saí bem, falou assim para mim, você colou? Nossa, eu achei aquilo um afronto, né? Perguntar se eu tinha colado, né? Falei para ela, não colei. Ela, todo mundo na escola saiu mal, por que você saiu bem? Falei, porque eu estudo conteúdo antes da aula. E acredito que mesmo trabalhando eu conseguia fazer isso. Os assuntos que me interessavam, sim. Biologia te interessava? Né? Era legal aquilo? Interessante que biologia me interessava, mas eu achava muito difícil. Por isso que você estudava antes? Por isso que eu tinha que estudar antes. Entendi. Mas eu achava muito complexo. E eu tinha dado uma olhada toda a aula dela, como ela era muito rápida para explicar, eu falei assim, gente, eu vou ter que estudar isso antes. Né? Porque se eu estudo antes, eu tenho condições de perguntar, tirar a dúvida. Né? Claro. E eu tinha estudado o capítulo anterior. E ela dá uma prova surpresa para nos punir, aliás, para punir a turma que tinha um comportamento difícil, indisciplinado. E eu saí bem na prova. E ela veio me provocando depois. Falei para ela, não, é porque eu estudo antes. Aí ela pegou e falou assim, tá, mas eu quero dizer uma coisa, tá? Nenhum de vocês aqui vão conseguir passar numa federal. Eu olhei para aquela mulher e disse assim, sua desgraçada, eu vou. Mas... De novo, eu fui provocada por uma professora. Não, e que legal, tá vendo? Às vezes uma negativa é mais forte do que um apoio. Mas um apoio seria melhor, era não? Concordo, mas olha o tanto que ela resgata. Eu digo assim, porque você fala assim, eu não fui apoiar, não é? Eu falo assim, é legal isso também. Verdade. Te provoca uma ira ali, eu vou fazer esse negócio. E aí, isso já era o 3º ano do ensino médio, né? Eu já faço inscrição para o vestibular logo em seguida. Para que curso você fez? Engenharia Civil. Claro, detalhe, dentro da matemática. Passo. Sério? Passo. A única ou não? Estava lá meu nome. A única da escola pública. Passei. Detalhe. E aí, como foi o curso? Não fiz. Como meu assim? pai não me patrocinou para fazer o curso, porque o curso era integral. Mas não era federal? Era federal, mas eu precisava de um kit de matemática, régua, compasso, etc e tal, e os papéis vegetais. Eu precisava de 5 salários mínimos para comprar o material.
Eu precisava de uniforme para educação física, porque era obrigatório. Eu precisava de comprar ticket do restaurante, porque o curso era integral. Eu precisava de 7 salários mínimos. Para começar o curso. Para começar o curso. Meu pai não sabia o que era vestibular. Meu pai não sabia o que era um curso de engenharia. Mas ele sabia que era engenheiro. Era chefe deles, engenheiro. Mas eu não sei. Da minha cabeça eu não sabia sobre isso. Né? E detalhe, hein? Ele que construiu as paredes da Universidade Federal do Estado de Goiás. Ele construiu o prédio que você iria estudar. Ele iria estudar, mas ele não compreendeu que era a minha chance. Tá? Quando eu falei para ele do material que eu precisava, de tudo que eu precisava, ele falou assim para mim, não vou fazer esse investimento. Você acha que eu vou fazer esse investimento? E aí aparece um cara qualquer aqui, você casa e te leva embora? Puta merda. Foi, eu passei por isso. Tá? E aí chorei, chorei e chorei. Só que eu levantei a cabeça e disse assim, eu vou fazer um curso que eu estude um trabalho, estudo um período e trabalho no outro. Entendi. Não pode ser integral. Não pode ser integral. Peguei estudo, guardei e pronto. Pronto. Deixei isso lá guardado. Beleza, então aí começa, seria o início da faculdade. Na federal aqui começa em março, geralmente. Quando foi no próximo vestibular, eu tive que aguardar mais um ano. Entendi. Aí eu fiquei, então, eu já tinha terminado o ensino médio. Você foi trabalhar? Aí eu fui trabalhar, só que eu fui trabalhar em um lugar que eu pudesse estudar no ambiente de trabalho. Então eu fui trabalhar em uma boutique que era de circuito fechado. Eu organizava a boutique durante a tarde e à noite os clientes tinham uma agenda, os clientes então faziam as suas compras ali no finalzinho da tarde, comecinho da noite. Circuito fechado porque você só comprava para agendar, assim, você tinha que agendar o horário para ir lá comprar? Entendi. Exatamente, não era uma boutique aberta para todos. Entendi. Né? E eu tinha velocidade para organizar a boutique e eu estudava os conteúdos do vestibular, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho. O que eu ganhava era muito pouco. Existia cursinho? Né? Existia cursinho. Certo. Existia 2 cursinhos bem famosos, né, aqui na cidade. E você estava em Goiânia, né? Obviamente. Estava em Goiânia, exatamente. E aí, eu não tinha os cursos, eu não tinha a possibilidade de fazer o cursinho, mas eu tinha uma amiga, lembra da minha amiguinha rica? Filha de... Do vestido? Não, do dono do supermercado. Sim. Então, ela estudava na melhor escola de Goiânia, que era o Colégio Objetivo. E ela já estava na faculdade. Ela estudou no Objetivo e depois estava na faculdade. E ela já estava na faculdade. Nós nos separamos quando eu continuei na escola pública e ela foi para o Colégio Objetivo. No ensino médio nós nos separamos. E aí o que aconteceu? Então, o material dela do Objetivo, todas as apostilas do Objetivo, ela não estava usando, porque ela já estava na faculdade. Claro. Eu pego todo o material dela e começo a estudar nessa boutique à tarde. Você já tinha passado em engenharia, mãe. Né? Você fez o que depois? Aí, não tinha como eu fazer nenhum outro curso integral, né? E eu sempre gostei muito de geografia. Eu sou apaixonada pelos astros, né? Então, pelas rochas, em como que o vulcão funcionava, como que os oceanos, como que a formação da Terra, o sistema solar. Você usava mais a parte física da geografia, assim. Apaixonada geoespacial. Pela parte física da geografia. Falei assim, quer saber? Eu vou para a minha segunda opção. Eu vou fazer geografia. Entendi. Né? Vou fazer licenciatura em geografia. Eu não entendia muito bem licenciatura em geografia. Eu queria estudar geografia. Entendi. Tá? Não foi pensando na licenciatura, foi pensando na geografia mesmo. Foi pensando na geografia mesmo, né? E essa amiga minha fazia geografia. E quando ela me contava sobre os conteúdos que ela estudava, eu ficava mais apaixonada ainda por geografia. Falei, quer saber? Eu também gosto de geografia, meu próximo vestibular vai ser para geografia. E aí eu fui para um curso de humanas, sendo boa em matemática. Então, eu fui bem classificada no curso de humanas. E aí eu faço geografia. Faz o vestibular ou faz o curso? Faço o vestibular e faço o curso de geografia, porque aí eu trabalho, eu que me mantive e etc. Então,
me formei primeiramente em geografia. Depois a vida foi me convidando para fazer pedagogia. Uhum. Né? E fui fazendo outras especializações dentro dessa área. Pedagogia é uma segunda opção. Uma segunda licenciatura que eu fiz. Olha o quanto que a luta para a escola, para lutar, acabou te trazendo para a escola mesmo. Exato. Né? Exatamente. Por gostar tanto da escola, que o meu caminho profissional também vem para a escola. Te aproximou da escola. É, exatamente. E aí, depois dessa... E como é que você foi parar com essa questão do... Não vou nem chamar de superdotado, porque eu lembro, criança, quando a gente ia... Aqueles momentos em que os filhos estão de férias e os pais estão trabalhando, acontece uma coisa que o pai tem que levar o filho para o trabalho. Eu imagino, assim, que era isso. Eu não sei se você me levava para brincar mesmo. Em alguns momentos que a gente ia pro Pestalozzi. Então, assim, você faz uma aproximação para a escola, mas você não ficou só no ensino regular, você faz uma caminhada para uma outra área do ensino especial, para trabalhar com Pestalozzi. Como é que você foi para o Pestalozzi? Então, olha só, depois que eu termino o meu curso de geografia, eu passei no concurso da rede estadual. Certo. Né? Então, quando eu passo no concurso, eu começo numa escola pública, e isso no interior, no norte de Goiás. Quando eu volto para Goiânia, eu volto também para trabalhar com geografia, história, matemática, educação física. Eu trabalhava com diversas disciplinas, facilidade para trabalhar com muitas disciplinas. Quando é que eu chego na escola especial? Foi quando a minha filhinha faleceu, sua irmãzinha faleceu, e eu não tive mais condições de continuar em uma sala de aula superlotada, como é na escola pública hoje em dia. Entendi. E eu tenho uma amiga que na época, era diretora do Instituto Pestalozzi, e ela fala assim para mim: Zilma, com todo esse sofrimento que você está vivendo, eu quero te fazer um convite. Vem trabalhar no Instituto Pestalozzi. A gente precisa de pessoas criativas como você, que gosta de arte, que gosta de gente, que gosta da educação. Vem ficar com a gente. E olha que interessante. Eu tinha a última fala que eu escutei da pediatra que estava atendendo a nossa menina que já partiu. Ela falou assim: se a sua filha sobreviver, ela vai ter uma deficiência mental. Então, quando eu chego no Pestalozzi, eu fui trabalhar com as crianças que tinham deficiência mental. Entendi. E eu olhava para aquelas crianças como se fosse minha filha. Entendi. Só um parêntese, né? Assim, só para contextualizar, que a gente, né, nós perdemos minha irmã e a filha da minha mãe em um acidente, né? Faleceu afogada em uma piscina de clube aqui. E por isso que minha mãe fala que se ela sobrevivesse, teria sequelas. Pelo tempo que ficou sem respirar, Exatamente. né? Ia comprometer. Exatamente. Mas então, e aí você vai pro Pestalozzi, meio que nesse processo dor. de cura, dor, nessa dor, né? E isso te aproxima do ensino especial. Exatamente. E aí eu olho para aquelas crianças e todas as vezes que eu estava ali no convívio, eu pensava assim: se minha filhinha estivesse aqui, ela seria assim também. E eu vou trabalhar com musicoterapia. Por quê? Porque nessa época eu estudava violão. Entendi. Então, estudava violão, eu já conseguia cantar 12 músicas. Tocava 12 músicas, Tocava 12 músicas. E com 12 músicas infantil eu fazia a festa na escola. Olha que legal. Né? Era um recurso pedagógico. Era um recurso, E aí eu trazia essas crianças para minha sala e eu tocava música. As crianças eram quais características? Todas com deficiência mental e síndrome de Down. Entendi. Todas, né? E realmente era uma escola de educação especial. E eles conseguiam sentar e participar? Participavam de tudo? Sentavam, participavam, brincavam e muitos desenvolviam com as músicas.
aprendiam a meditar. Então, Legal. quando a diretora chegava na escola e pegava todos eles meditando, Assustava. ela Assim. falava assim, Zilma, o que você faz é demais, o que é isso? Você está hipnotizando esses meninos, né? E eles faziam teatro comigo, e eles cantavam comigo, e a gente fazia manifestação na escola, a gente criava desfile. Olha, a gente criava Legal. muitas coisas. Eu tenho né? lembranças legais de passar tardes, assim, Isso, eu te levava de mesmo. passar tardes né? com os meninos, da gente brincar. E não era aquela coisa assim, estou com os... Não, eu tava brincando com outras crianças, né? Exato. E a gente brincando junto e era legal. Alguns jogavam dama, a gente jogava dama. Exatamente. Foi uma né? fase... Eu lembro Foi, disso, tenho um carinho disso. Então, eu chego no ensino especial com essa dor e eu vou me curando com esse trabalho. O trabalho nos cura, né? Legal. Esses encontros com essas crianças foram sendo os meus remédios, né? E até que eu chego no momento que eu também recebi um outro convite, né? Também devido à minha característica por ser criativa. Eu estou trabalhando... Não, eu estou dentro da escola do ensino especial e eu recebo um convite que, assim, que para mim foi o máximo do convite, né? Zilma, a gente quer abrir uma escola no presídio e nós precisamos de uma pessoa criativa como você. Olha a frase se repetindo, né? Sim. Precisamos de uma pessoa criativa como você. E não tinha lugar melhor, não? Um convite mais assim, sei lá, na praia? É tão interessante que existia uma outra dor agora. O meu pai, já mais idoso, perde o emprego. E minha mãe sempre foi do lar, não tinha salário. E se eu fosse trabalhar no presídio, o meu salário dobrava. Porque o salário dobrava porque a lei favorecia o risco de vida. Entendi, claro. Para você correr o risco de vida dentro do presídio, seu salário dobrava. Entendi. E eu precisava de cuidar dos meus pais. E aí eu aceito essa proposta. Eu vou, então, para dentro do presídio e a gente monta a escola dentro do presídio. Esse presídio é o CEPAIGO? É o CEPAIGO, que existe... É estadual, né? É estadual, que existe até hoje, né? E meus avós moravam em Hidrolândia nessa época. Eu morava, exato. E eu consegui, então, sustentar, ajudar a nossa família e sustentar meu pai e minha mãe, que moravam na chácara. Eles não eram aposentados ainda? Não tinha aposentadoria ainda, não tinha. Então todo o recurso era seu? Todo o recurso era meu. Engraçado. Aquela menina que não podia estudar, de repente dando aula, sustentando os pais. Exatamente. Né? E eu fazia isso com muita alegria e com uma certa vaidade. Claro. Né? Chupa, meu vô. Não posso esquecer do detalhe da vaidade, né? Mas consegui fazer isso. E lá no presídio, então, eu fui convidada para trabalhar com telecurso de matemática e de história, tá? Mas imediatamente, quando a gente começou o trabalho, que a diretora me conheceu, a diretora virou assim para mim, Zilma, que tal a gente construir alguns projetos culturais dentro do presídio? Eu falei assim para ela, já está escrito. Já fiz. Ela, como? Eu só estou esperando o momento de te mostrar, mas já tem. Eu falei para ela, eu tenho um projeto de yoga, porque eu já era praticante de yoga. Eu tenho um projeto de teatro e um projeto de um coral. Ela olha para mim com aquela cara assim, o quê? Eu falei, qual que você quer ouvir primeiro? Ela, vamos então para o projeto de teatro. Legal. E aí já fundamos o grupo de teatro. E tem mais, nós apresentamos uma peça de teatro que eu escrevi, que chama... por um momento agora eu esqueci o nome da peça. Tudo bem, vai lembrar agora. Mas a minha transformação transformará o mundo. Esse é o nome da peça? Esse é o nome da peça. Legal. E essa frase é de um autor chamado Emílio Coué. Então, a minha transformação transformará o mundo. E olha, eu consegui um feito muito legal. Escrevi a peça, ensaiei a peça, trabalhei os aspectos do teatro com esses meninos. Era só eu, de mulher, no meio desses reeducandos. E assim, as autoridades não queriam entrar para o presídio para ver a peça, mas queriam ver. Eu falei assim, já que eles não entram, a gente pode sair.
o chefe da Piorou. segurança, falou assim, você tá louca? Aí eu falei assim, redobra a segurança, Sim. só vai sair os meus atores. Né? E nós conseguimos. Nossa. Nós fomos apresentar, tinha um salão de reuniões fora do presídio, mais próximo do portão de entrada. Redobrar a segurança, essa parte não era minha, eles que se viravam, tinha que redobrar a segurança. E nós apresentamos, estava presente no dia o governador, Certo. a secretária da Educação e outros participantes da administração do Estado. Então, que legal. É. E você não sentia medo? Você falando assim, tá lá no presídio, como é que... Gente, eu não sentia medo. Eu nunca fui tão bem recebida, tão querida, tão amada, tão protegida como lá dentro do CEPAIGO. Que legal. A educação precisa de abrir os olhos para essa modalidade de educação. Incrível, Foi uma né? experiência fabulosa. Nenhum evento de desrespeito. Nenhum evento, de jeito nenhum. Você não ficava pensando assim, em, sei lá, aquele visão, que crime que aquele cara cometeu, você não tinha esse olhar, não. Você olhava como pessoa ali, como aluno eu olhava como pessoa comum e assim, eu lembro que quando nós abrimos o momento de fazer a matrícula dos reeducandos na escola, a gente fazia o convite no microfone, tinha lá uma caixa de som e tudo. Ninguém chegava, sabe? Porque a gente falava, o convite era assim, rapazes, venham fazer matrícula na escola que vai inaugurar em tal dia. Homens, vem fazer, não sei o quê, papapá. A gente chamava, não vinha. Eu falei, peraí, parece que o nosso chamado não tá legal. Não tá legal. Aí eu peguei e falei assim, tive uma ideia. Falei com a nossa futura diretora, né? Falei assim, vamos aproximar mais desse diálogo, sabe? Aí peguei o microfone, ela falou assim, como seria? Eu falei assim, ó. Peguei o microfone e falei assim, você que cometeu um crime e que está aqui dentro do CEPAIGO, você que não cometeu um crime e está aqui dentro do CEPAIGO, aguardando o seu julgamento, você que cometeu um crime, foi condenado e vai ficar muitos anos aqui dentro do CEPAIGO, chegou a sua vez de estudar. Venha e faça sua matrícula. Que legal. A fila ficou enorme. Que legal. A diretora olhava pra gente e falava assim, você se conectou com ele, que é isso, né? Nossa escola encheu. Você falou com um cara que estava preso de verdade, o que era inocente. E o que estava condenado. O que estava condenado mesmo. Legal. Tá? E quando eu dava alguma atividade de matemática, que eles falavam assim, ai, professor, eu não sou bom com os números. Ai, professor, eu não dou conta de interpretar a história, porque eu trabalhava com história, formada em geografia, né? Eu tinha uma especialização em história já. E quando eles me davam uma desculpa, eu falava assim, espera aí, você não é um cara inteligente? Não, professor, você é tão inteligente que foi a sua inteligência que te trouxe aqui para dentro desse presídio. Se você não tivesse inteligência, você estaria fazendo qualquer outra coisa, menos cometendo o crime que você cometeu. Faz favor agora de resolver esse exercício. Então, assim... Tipo assim, ser inteligente para fazer arte... Exato. Seja para resolver problema, seja para sair disso. Exatamente. Então, agora é a hora de você usar a sua inteligência para sair desses muros. Mas estava dando bronca em bandido. Resumindo, foi. Você tava... E era tão divertido. E lá não tem... A gente fala bandido... E lá você não tinha esse olhar, né? Era uma pessoa, era um aluno. Era um olhar de aluno. Gente, tinha homens bonitos, homens humanos. Também tinha aqueles terríveis que nem podiam ir para a escola, tá? Não vamos romantizar. Claro. Tudo isso não, tá? Mas, romantizar. Assim, romantizar. Então, não podemos ver com esse olhar também. Sim. Mas assim, eu tinha pessoas que se apaixonavam pela escola. Entendi. Tinha uma pré-seleção, né? De quem podia e quem não podia. De acordo com o grau de periculosidade. Na verdade, assim, aqueles mais perigosos nunca podiam ir. Certo. Eles eram proibidos de sair da ala de segurança, tá? Mas bastavam querer. Os que estavam na parte livre
tinha livre trânsito ali, podiam se matricular. Entendi, Tá? legal, E legal, participar. entendi. Então foi uma experiência muito rica. Então onde eu pude escrever peça de teatro, pude apresentar, pude falar um pouco de yoga, pude ensinar um pouco sobre meditação. Gente, eu pude falar de Jesus Sim, dentro do sim. presídio, né? Mas foi Tem muitas instituições religiosas também que entram, né? sim, que entram exatamente, né? Mas essa experiência também passou, Sim. né? Foi quanto tempo de presídio, Lídia? Eu fiquei 2 anos. 2 anos, né? Aí eu fui viver uma outra experiência, veio meu segundo casamento, fui morar no Rio Grande do Sul. Mas quando eu volto para a escola pública, né? E aí eu estava já 2 meses na coordenação pedagógica de uma escola pública, Certo. quando eu recebo um outro convite. Zilma, eu preciso de pessoas com seu perfil para trabalhar na escola dentro do hospital. Eu, quê? Ah, que legal. Escola dentro do hospital? Para médicos? Aí, não, Zilma. Para as pessoas que estão dentro do hospital que não estão indo para a escola. Isso existe? Sim, Zilma, existe. Tá? E nós estamos implantando o projeto aqui em Goiás. Então, eu fiquei 1 ano como professora, depois fiquei mais 1 ano como coordenadora pedagógica e depois fiquei 14 anos como diretora do programa. E esse eu lembro que ele teve uma expansão exponencial, né? Sim. Quantidade de hospitais que eram atendidos por vocês. Nos tornamos referência em pedagogia hospitalar no estado de Goiás. Tanto que é uma das matérias que você dá aula hoje, né? Sim, uma das matérias. Hospitalar. Exato, que a gente trabalha na faculdade, na formação de pedagogos. Esse eu tenho uma lembrança boa de ter um relacionamento, às vezes, com os meninos, né? Que estavam internados, eu ia lá te visitar e tinha um contato com alguns deles. E claro que era difícil, né? Porque, assim, às vezes tinha uma situação em que, no meio de tratamento, o aluno podia falecer, né? Acontecia esse tipo de situação. Outros ficavam próximos e ia para dentro de casa, tinha um vizinho lá que jogava videogame comigo. Exatamente. Eu lembro de ter eu só não tive relação com o pessoal do presídio por uma questão óbvia, né? Nem tanto, né? E eu não conhecia o seu ambiente de trabalho. Mas esse do hospital eu tenho uma lembrança boa também, assim, acompanhei. Eu sempre colocava você para conhecer essas realidades, porque eu entendi assim, ó, que se você compreendesse realidades diversas, isso ia agregar na sua formação. Iria enriquecer, né? E muito legal. Lembro de... Eu senti um orgulho quando eu comentava sobre essa questão da educação hospitalar, do ponto em que você surgiu, como era a realidade do ensino especial naquela época e o que virou com o passar do tempo. Exato. Né? Quantas salas abriram, e você dando entrevista, e aparecendo na televisão, né? Falando de ensino especial, falando de educação hospitalar. E quando participava dos congressos, você jovenzinho, com 12 anos, você que filmava, você que fotografava. Exatamente. Olha que legal. Estou aqui filmando ainda. Você que olhava os scripts de como que ia acontecer, né? Toda a programação. E a gente apresentava dentro das universidades, né? Dentro dos órgãos públicos. Você estava sempre junto ali. Primeiro que você era o meu produtor, já bem jovem, né? Continua sendo meu produtor, tá? Já era um treinamento, né? E você ia se tornando cada vez mais humano, sim, né? Mais atencioso. Era um recurso didático também, né? Também. E eu falava e praticava sobre a escuta pedagógica, que é primordial, e você também foi ouvindo sobre isso, sobre o como escutar, como é importante escutar. O quanto que a gente discutia assuntos referentes à educação, né? A gente estava discutindo, sei lá, discutindo a escuta pedagógica mesmo, discutindo uma prática, discutindo Vygotsky, estava discutindo assim, né, teorias e práticas. Exato. Era uma conversa. Lembrei de um episódio bem, bem legal. Acho que você devia ter uns 10 anos e eu te levei num evento dentro da Universidade Federal, no estado de Goiás. E aí eu falei assim para você,
Não, você não tinha 10 anos, não. Você era bem menor. Você devia ter uns 6 anos. Sim. 6 anos. E aí eu levo você para o evento, porque o evento era à noite, não tinha com quem deixar você. Eu falei, não, ele já dá conta de se comportar bem, eu vou levar. Aí eu estava mostrando para você as partes da faculdade. Bom, isso aqui é sala de aula, isso aqui acontece, é a biblioteca, aqui acontece apresentações artísticas, e aqui é o auditório. E quando a gente abriu a porta, o povo estava assim, tudo falando ao mesmo tempo, ainda não tinha começado a programação, você falou assim para mim, mamãe, isso não é auditório, isso é falatório. Ninguém tá escutando nada, né? Ninguém estava escutando. O povo só fala. Mas você tinha umas colocações muito interessantes nesse aspecto, né? Bom, Sim, aí pode falar. eu fico, então, quase 16 anos construindo a pedagogia Hospitalar. a pedagogia hospitalar. Claro, com equipe incrível, com equipe muito boa. A gente não faz nada sozinho. Chegaram a quantas né? professoras? Nós chegamos a ter, assim, em 2010, que foi o auge mesmo, só em Goiânia a gente tinha 120 professoras trabalhando dentro dos hospitais e das clínicas, em 18 instituições hospitalares. É muito, né? É muita coisa. É muita coisa. A gente atendia 3.000 educandos, né? E o objetivo era garantir o ano letivo enquanto eles estivessem no processo de adoecimento, de tratamento. De cura ali, né? De cura, exatamente. Usando a pedagogia como também um processo de cura, né? De cura educacional também. Incrível, né? Depois que a gente... E aí sai, fica um tempo e aí a gente chega nessa etapa. Aí, com a mudança de governo, o que foi que aconteceu? Sempre acontece isso, né? Entra um novo governo que não entende o projeto do governo anterior e eu estava vendo o bojo desses acontecimentos e eu tive um choque ético com o governo daquele momento. Da próxima gestão. Da próxima gestão. Eles não entendiam por que é que a gente tinha que continuar com a pedagogia hospitalar. Entendi. Só via custo, né? Por quê? Por que a gente tem que pagar professor para trabalhar dentro do hospital com um menino que tem câncer? Eu cheguei a ouvir esse tipo de pergunta. Entendi. Tá? Então, assim, e quando houve esse choque ético de que eu trabalhava dentro de um programa de inclusão e eles queriam que o programa se transformasse em um anteprojeto de exclusão, eu discordei de continuar com a prática e saí. Né? Saí. Mas eu saí assim, se você não está aqui para obedecer ordens, então você não cabe aqui mais. E eu concordei. Falei, de fato, está na hora de sair de cena. Saí de cena, saí da pedagogia hospitalar e falei assim, vou trabalhar com um assunto que a vida inteira eu estudei, eu leio, eu gosto e sou apaixonada por esse assunto. Vou trabalhar agora com superdotados. Foi uma decisão, eu tinha eu podia ter... Várias opções? Eu tinha várias opções dentro da educação especial, que meu departamento era educação especial. Então, dentro da educação especial, tem esse projeto que foi implantado pelo MEC desde 2006. É nacional o projeto? É nacional. Né? Que são os núcleos de atividade de altas habilidades de superdotação. Falei assim, vou ligar para a diretora desse núcleo e vou dizer para ela que eu já tenho uma especialização nessa área, eu tenho várias leituras sobre essa área, gosto muito. E o que me levou a gostar desse assunto há muito tempo foi você. As suas características me provocavam, me intrigavam e eu queria entender melhor. Embora eu não tive recurso para fazer o seu enriquecimento, mas eu queria entender cada vez mais. Né? E aí eu chego no núcleo e quando você chega num lugar que você fala assim, eu já tenho uma especialização nesse assunto, e a diretora já me conhecia pelos programas que eu já tinha desenvolvido no Estado,
ela já tinha uma certa admiração pelo meu trabalho, e ela falou assim para mim: Zilma, seja bem-vinda. Tenho certeza que você tem muito a colaborar conosco. Né? Aí a minha chefe me libera para ir para esse núcleo e fala assim para mim: vai e faça o que tem que fazer, porque você é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Fui e lá estou. Que legal. Tá? E aí eu consigo, então, ter a alegria de trabalhar com esse público. Você consegue perceber a alegria de uma professora de tirar alguém da invisibilidade para a visibilidade? Sim. Tirar a pessoa de um estado latente para um estado manifesto da inteligência, da criatividade, do envolvimento com a tarefa, de descobrir a sua área de interesse, de descobrir as suas inteligências múltiplas, de possibilitar o enriquecimento do seu talento. Gente, é fantástico trabalhar com isso. É a luta, e a gente falando, né, dessa formação das suas características, dessa Zilma hoje, a gente vê que é um começo, uma luta para se desenvolver, uma luta para continuar estudando. Depois de um tempo, vira uma luta para defender o estudo do outro. Seja o outro em diversas condições, seja o outro com deficiência mental, seja ele preso, né? Seja ele uma pessoa que está em tratamento hospitalar, seja um superdotado que não está tendo atendimento devido e realmente ele tá preso num rótulo que poderia ser potencializado. Então, uma bandeira que era uma bandeira pessoal virou uma bandeira de muitos, né? Virou uma bandeira assim, vamos contribuir com a formação do outro agora. Exato. Vamos lutar pelo estudo do outro. E aí eu lembrei da peça que eu escrevi lá dentro dos presídios, né? A minha transformação transformará o mundo. É legal. Olha o quanto que isso é forte. Exato. Né? Exato. Então, eu também consigo encontrar com a Zilma, que também tinha talentos, que não foi enriquecida no momento certo, né? Ou que foi enriquecida de uma forma tímida, discreta, né? Mas que busco a minha autorrealização e que isso não para e que não chega ao final, mas que eu valorizo cada acontecimento do processo. Tem uma ressalva importante a se fazer, que é o seguinte: você conseguiu florescer num ambiente hostil. É verdade. Mas nem todos são assim. Né? A hostilidade, muitas vezes, para você foi combustível. Para outros, não. Então, e isso é muito a cara do que nós estamos fazendo aqui. É verdade. Para trazer luz aqui para esse ambiente, porque muitas vezes a hostilidade está em casa. Sim. Muitas vezes... A incompreensão, a intolerância. Tá dentro como a gente vê na sua história, né? Como a gente vê na sua história. Então, e que muitas vezes esse potencial não é aproveitado, ele se apaga. É verdade. E essa é a intenção desse programa nosso, que está começando. Esse é o nosso primeiro episódio de uma série que a gente vem com esse objetivo de trazer profundidade e leveza, de trazer clareza com o objetivo do acolhimento, com o objetivo de potencializar, com o objetivo da escuta, né? Com o objetivo de chegar até... Se você é quem compreende, cabe a você compreender o seu filho. E claro que não é um processo natural. É um processo que envolve estudo, que envolve dedicação, que envolve realmente entender. Existe toda uma teoria, uma base científica, uma prática por trás de tudo isso. Sim. E esse é o objetivo do programa. Né? Trazer realmente toda esse conhecimento e essa prática que você já tem. E aqui juntos a gente vai estudar uma série de conceitos com esse, né, abraçando o pai, abraçando a mãe,
para que eles possam retribuir esse abraço aos seus filhos, né? Para que eles possam criar um ambiente cada vez mais rico e fomentar e acelerar e agora enriquecer, potencializar. Então, assim, aqui é um momento em que a gente enriquece o pai, enriquece a mãe, para que a mãe possa enriquecer os seus filhos. Né? A gente nutre um para que ele se sinta nutrido e possibilite essa nutrição para os seus filhos, né? E estender isso para toda a família. Porque o grande objetivo, além de potencializar o filho, o grande objetivo é trazer conexão, é trazer essa união familiar, né? Criar um ambiente realmente gostoso, que é o que a gente vive hoje. Saber conviver. Saber conviver. Saber conviver. Então, fico muito feliz com esse projeto. Fico muito feliz com esse primeiro episódio nosso, né? Te agradeço imensamente, agradeço a sua história, né? Hoje, claro, a gente tem uma relação, a gente falou muito do meu avô, a gente tem uma relação ótima com o meu avô, com os meus avós, com a minha avó, né? E é gostoso, todos esses obstáculos foram superados, não viraram traumas. Sim. Né? A gente não quer dizer que não tenha acontecido. Claro. Fez parte da nossa história, mas hoje estamos todos... Todos esses acontecimentos foram um material didático para o nosso enriquecimento. Para chegar onde estamos, né? Exato. Então, a gente vai ficando por aqui. Temos muitas nuances dessas histórias ainda para poder, né? Não se conta uma história tão profunda com pouco tempo. Então, a gente tem uma limitação. E é claro que eu fico muito feliz. Traremos muitos outros características, traremos dados e estudos científicos, né, sempre com esse viés de ajudar você a lidar com o seu superdotado, a lidar com a sua criança que tem altas habilidades e que se sentir perdido nesse processo é absolutamente normal, tá? Vem com a gente tem muito para aprender, a gente tem muito para discutir, estamos só no comecinho e agradeço muito o seu tempo mesmo. E é nesse encontro que nós vamos nos transformando. É isso. Eu sou Patrick Neves. E eu sou Zilma Lee. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.